Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu tirei o dia hoje pra não gravar nada pra ninguém, porque eu não tô afim. Mas eu tô com material legal aqui pra comentar sobre o PCC e o FDN, que estão envolvidos, nesse último massacre no presídio, lá na região norte do país. Também tô com material legal aqui, uma ideia na cabeça para falar sobre a máfia, da indústria farmacêutica, como o capitalismo influencia o comportamento dos caras, de prejudicar algumas pessoas doentes porque não dá dinheiro para eles. Mas, cara, agora à noite saiu uma matéria, num site aí, num jornal, de fonte de informação aí muito política, às vezes, o The Intercept, tem gente que gosta de ler o conteúdo deles e tal, e eles vazaram, algumas informações que eles tiveram, acesso. E galera, eu não sei o que vocês acham, mas sabe, é desanimador, quando você fica vendo a verdade, ou até te anima quando você sabia que aquilo era verdade, falou várias vezes e mesmo assim a galera ficava sempre remoendo, dizendo que não, é conspiração da sua cabeça, teoria, nada a ver, você está querendo defender uma coisa que não existe e tal. E não é, cara. Às vezes a gente parece que está sendo imparcial, está sendo parcial na verdade, mas parcial com aquilo que você acredita. E eu sou assim no meu canal. Eu sou parcial com aquilo que eu acredito. Sabe, é aquilo mesmo. Tem questão de ser imparcial, frio, neutro. Quem faz isso é juiz. Esse cara sim tem que ser imparcial, tem que ser frio, neutro, para tomar suas decisões, e se pronunciar. Agora eu não. E aí, cara, esse The Intercept soltou esse vazamento de algumas informações que são conversas privadas, de autoridades públicas do Brasil a respeito de um processo. O processo, eu imagino que vocês devam saber, é sobre o Lula, na condenação do Lula do caso Triplex. Essas mensagens vazadas, envolvem alguns juízes, alguns procuradores de justiça, inclusive o famosinho, o Dallagnol, e o Sérgio Moro. Para começar é o seguinte, galera. Dias atrás eu imagino que vocês tenham tido acesso a essa notícia, eu não cheguei a falar aqui porque não achei tão importante no primeiro momento, mas sabia que tinha algo suspeito por trás, que foi que algumas autoridades e celebridades do Brasil, principalmente vinculadas, a quem está no poder hoje, eles tiveram informações sigilosas, tiveram seus celulares, hackeados. A galera invadiu lá, e deve ter colhido algum tipo de informação. Então eu fiquei sabendo que o Sérgio Moro, teve lá o seu celular hackeado, aí através do celular você tem acesso a e-mail, redes sociais, e alguns arquivos pessoais dessa pessoa. Parece que outro se manifestou também a respeito de um ataque de um hacker, que foi o Danilo Gentili. Então a gente pode ficar aguardando, galera, porque o hacker, ou os hackers, que estão por trás desse ataque, eles não fizeram isso por diversão. Eles têm algum tipo de objetivo. E eles devem ter colhido algum tipo de informação sigilosa que não era para se jogar na mídia. Por isso mesmo que era sigiloso. Questões pessoais, tanto do Sérgio Moro, como do Dallagnol, outro que parece ter sido hackeado, com força, e até o Danilo Gentili. O Danilo Gentili eu acho que vai ficar para um plano mais dessa questão de polêmica e celebridades. Mas a questão do procurador de justiça Dallagnol e o Moro tendo sido hackeados é algo meio grave. Grave para a questão de sigilo, das suas informações pessoais, que eu acho que tem que ser preservado para qualquer pessoa, mas o conteúdo revelou alguma verdade que tem que vir a público. A galera que hackeou, tanto o Dallagnol quanto o Moro, não sei se direto ou indiretamente, eles tentaram vincular isso na mídia. Mas a mídia parece que não se interessou muito. Mesmo a Globo, nesses dias, estando batendo tanto no Bolsonaro assim, parece que ela não quis publicar o conteúdo dessas conversas pessoais envolvendo o Dallagnol, em alguns grupos do Telegram, ou aplicativo de mensagem pessoal, que tem juízes, procuradores, é uma relação meio incestuosa, galera. Por quê? Porque lá ficou claro que, primeiramente, entre as informações vazadas, que o Dallagnol e alguns juízes estavam muito preocupados com a possível repercussão
da entrevista do Lula antes das eleições. Lembra que o Lula já estava preso, condenado, né? E aí ele ganhou o direito de ser entrevistado, ou pelo menos algumas pessoas queriam entrevistá-lo, e entraram na justiça, né, solicitando isso, e a liminar foi concedida, né, liberando a entrevista. Isso era antes das eleições. Então o Lewandowski, ministro, né, que pegou o caso, né, liberou. Não, pode entrevistar o cara aí. Tem casos semelhantes, gente que matou, roubou, estuprou e deu entrevista, né? Por que o Lula, né, não pode dar entrevista? E aí esses juízes, esses procuradores, estavam preocupados com a repercussão da entrevista. Ora, galera, o que eu posso dizer a respeito disso? Né? Eu gosto muito de direito, galera. Fiz 2 anos de direito, até hoje eu fico me atentando, né, a detalhes de conduta processual. Eu gosto muito de observar como atua um procurador, um juiz, um advogado. Né? A estrutura do processo me interessa muito e deveria interessar todo mundo aqui no Brasil. Então eu fico prestando atenção nessas coisas, né? A argumentação, a fundamentação, a montagem do processo, as conclusões, né? Então é legal você prestar atenção para entender como funciona o sistema, né? Para você não ser enganado e nem ter o sistema, né, usado contra você de maneira indevida. Então você tem que estar atento como acontecem as coisas ou como deveria ser, certo? Então, observando aí essa manifestação dos juízes, né, nessas mensagens vazadas aí, você percebe que eles não estão preocupados com a questão do processo, né? A questão de que se é legal ou não a entrevista, né? De que se o Lula tem direito ou não, né? De que se a agência entrevistadora tinha direito ou não, né, de entrevistar o Lula. A preocupação deles é com a repercussão na opinião pública às vésperas da eleição. Ora, então como assim juízes e promotores, né, estão preocupados com repercussão política? Né, e esquecem o direito, esquecem, né, o código de regras lá do Brasil, né, as leis, né, como funciona a estrutura. Isso não é mais preocupação para eles. Né, a ideia deles é questão ideológica. Né, eles tinham lá uma linha ideológica, né, para salvar o Brasil, e isso incluiu o PT fora do poder, e eles achavam que o PT, né, com a entrevista do Lula, tinha chance de voltar ao comando, né, de favorecer o Haddad, né, no dia da eleição. E, cara, juiz não pode, sabe, se manifestar ideologicamente, né? Porque não foi só uma manifestação, né, individual de cada um. Eles armaram, né, de alguma forma, de impedir a entrevista, né? Inclusive, né, procurando algumas brechas judiciais, né, questões de direito, né, uma fundamentação aqui, uma argumentação ali, né, para tentar manipular o processo para impedir a entrevista. Quer dizer, né, eles estavam querendo impedir a entrevista não porque era ilegal, é porque ia, né, prejudicar a ideologia política deles no dia da eleição. Vê se isso pode, se isso é legal, cara. Né, eu não estou dizendo de ser legal, de ser bom. Né, eu estou falando judicialmente legal. Isso é um absurdo, cara. Não é questão de ser o Lula, ou ser o Bolsonaro, ou ser o Alckmin. É um absurdo a forma como a justiça é manipulada e usada por alguns aqui no Brasil. Quer dizer que o juiz pode simplesmente, por não gostar de você, vou te prejudicar, cara. Eu não gosto de você, mas eu não tenho como te condenar. Mas eu vou te prejudicar se eu puder. Eu tenho a posição dentro da sociedade de fazer isso. Isso é completamente fora de noção, cara. Só o vazamento dessas informações, desses áudios, dessas mensagens, pra mim, cara, é uma completa... Eu não sei, cara, eu gosto tanto de direito, eu fico tão, sabe, enojado com esse tipo de conduta. Qualquer um pode ter uma opinião, né, a respeito, né, dessa decisão de entrevistar ou não Lula às vésperas da eleição. Como eu, e você também talvez tenha achado, podia ser uma forma de favorecer o PT na eleição, sim. Então quer dizer que o Lewandowski decidiu desse jeito para favorecer o Lula. Cara, você pode achar isso, eu posso achar isso. A gente tem essa opinião. Nós somos a opinião pública. Um juiz que manipula o processo, que pode impedir essa entrevista, não pode pensar dessa forma. Ou melhor, ele até pode, ele só não pode usar o seu poder, a sua posição, né, para defender o seu ponto de vista. Ele tem que agir legalmente, galera. Ele tem que agir dentro da lei, seguindo a estrutura do processo, de maneira correta e legítima. Ele está lá para isso, para preservar a lei. Ele não pode manipular a lei de acordo com o que ele quer.
E aí segue, né? E o The Intercept põe outro ponto, né, dessa conversa vazada aí, dessas mensagens, desses áudios, né, que eu acho que deve gerar mais repercussão ainda, que é uma relação, digamos, na minha visão aqui, nas minhas palavras, incestuosa do Deltan Dallagnol, né, o procurador de justiça, envolvido no processo lá, que tinha o Lula como acusado, e o juiz do caso, que era o Sérgio Moro. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, né? Um procurador de justiça, ou uma figura como um promotor de justiça, ele pode até ter um contato pessoal com um juiz, uma relação pessoal de amizade. Mas durante o processo, eles não têm ligação um com o outro. Eles não podem ter. Porque se eles tiverem algum tipo de ligação, né, de amizade, né, de um trabalhar em conjunto com o outro, isso aí é ilegal, cara. É ilegítimo. Contamina todo o processo. O processo se torna viciado. O processo em si se torna ilegal. Por que eu estou falando isso? Porque nos áudios vazados você percebe que o Deltan Dallagnol estava combinando com o juiz Sérgio Moro como eles iam apresentar as provas contra o Lula. Como era a melhor forma, né, de juntar essas provas de maneira a conduzir, né, a uma decisão, né, de condenação. Né, em diversos pontos lá das conversas entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, né, tinha até uma questão de orientação. O Deltan Dallagnol, né, se orientando junto ao juiz do caso, né, como apresentar as provas melhor. Se essa prova aqui tá boa, não tá, vamos procurar mais algum detalhe aqui, né, fala isso, não fala aquilo durante a acusação, fala isso, não fala aquilo durante a condenação. Sabe, não pode. Por diversas vezes, durante a Operação Lava Jato, quando se tratava do PT, né, porque em outros partidos ninguém se mexeu, né, quando se tratava da delação ou uma acusação contra o PT, o juiz Moro, ele atuava como promotor de justiça, como um investigador até. Isso já é ilegal. Mas a gente ficava naquela questão da interpretação do caso. Você está assim, mas você está querendo defender o Lula e tal. Então isso até te limita um pouco nas suas acusações, na sua opinião a respeito do negócio, porque você fica até meio chateado de ser comparado a um cara parcial que está defendendo um bandido. Eu acho que o Lula tem que ser condenado sim, porque se envolveu com um bando de gente corrupta, e para mim isso é corrupto. Não tem outra explicação. Se envolveu com corrupto, é corrupto também. Mas, cara, o processo judicial tem que estar preservado independente disso. Da sua opinião, da sua visão, da sua parcialidade. O processo tem que ser legítimo como um todo, para todos os brasileiros. E eu avisei. O que estão fazendo na Lava Jato, na questão das delações principalmente, cara, isso aí é crime. Estão acabando com o processo judicial brasileiro. É vergonhoso para quem já estudou direito e gosta do assunto. E gosta desse tema. Agora você pegar e observar a comprovação de que um promotor, ou no caso o procurador de justiça, está agindo em conjunto com o juiz do caso, cara, isso é absurdo. Isso é completamente intolerável, galera. Mas você está defendendo o Lula e tal. Sempre tem um babaca para falar isso. Vou te dar um exemplo e você se coloque agora nessa situação. Digamos que tenha lá uma questão de uma acusação de assassinato. Você é o acusado. Você matou um cara na rua, tá? E aí vai ter, um processo, correto? Você foi lá, identificaram você e alguém te acusou. Então entra um promotor de justiça, defendendo o Estado, o interesse público, que é o cara que vai montar a acusação contra você. Ele vai juntar as provas, que ele tem, contra você e vai falar, ó, você matou o cara por isso e por isso e por aquilo. Porque você atirou no cara lá na rua. E aí, no mesmo processo, tem uma outra figura, que é você, o acusado, e que tem alguém que fala por você. Eu não me refiro ao interesse público, o Estado. Esse aí quem defende é o promotor de justiça. Ele que vai analisar se tem que te acusar, e como que ele vai fazer isso. Você tem que se preocupar com você mesmo. E aí você tem um advogado para fazer isso, um advogado de defesa. E para julgar esse caso, temos o juiz. Ele foi treinado para isso. Ele foi constituído de um poder para isso. Ele tem que ser neutro, frio e imparcial. Por quê? Porque ele vai pegar lá o processo e vai analisar. O promotor vem com a acusação, com as suas provas. E aí você, com seu advogado de defesa, vai lá apresentar a sua argumentação, fundamentado na sua
versão do crime. E você vai dizer que realmente, matei o cara, mas foi por legítima defesa. Isso dá uma excludente de licitude na sua situação. Te livra da condenação nesse caso. Mas isso aí é a sua argumentação que o seu advogado vai fazer junto com você. Só que o cara que está te acusando lá, o promotor, ele não quer saber da sua acusação, como você vai se defender, não. Ele está lá, as provas é que você atirou no cara e o cara morreu. É isso que ele vai apresentar ao juiz. O juiz, galera, ele não pode ser amigo do seu advogado, dentro do processo, pode até ser pessoalmente fora. E aí, nesse caso, ele deveria se considerar impedido. Mas ainda assim, ele não pode ter relação com o seu advogado, porque senão ele pode te favorecer na situação, na hora que ele for decretar lá a conclusão do processo, e também não pode ser amigo do promotor, correto? Por quê? Digamos que você com o seu advogado está lá, a gente fez a legítima defesa, a fundamentação é essa, as circunstâncias estão aqui e tal, e apresenta lá a sua versão do crime, perante o juiz. E está lá o promotor com a teoria dele, da versão dele do crime também. Você ia achar legítimo, ou ia achar que era justo, o promotor combinar com o juiz, como eles iam te condenar? Os dois são amigos, trocam mensagens a respeito do processo. Então o promotor estava lá perguntando para o juiz, como que a gente faz melhor para condenar esse cara aqui? E o juiz orientando ele, não, faz isso, apresenta essa prova aqui, fala que ele atirou no cara pelas costas, vamos lá, procura mais uma testemunha aqui. O juiz orientando o promotor e o promotor complementando, olha, na hora que o senhor for condenar ele, o senhor fala isso, fala aquilo, que é para acabar com qualquer argumento da defesa dele e tal. Os dois combinando. Você acha que você, do outro lado, está passando por um processo justo e legítimo? Você acha que isso é certo? Essa relação do promotor te acusando com o juiz, que vai analisar o seu caso? Você sabe que está condenado, galera. E que o processo não foi justo. Porque o juiz não foi neutro. O juiz não foi imparcial. Eles combinaram para te ferrar. Então, cara, tem alguma coisa errada. E aí, o que você acha disso? Tá certo? Pois é, foi o que aconteceu no caso do processo do Triplex. Não estou defendendo o Lula. A questão é o processo viciado, que eu sempre apontei para vocês. Tem vícios de processo. Já está condenado? Tá, vamos seguir a vida como condenado, acabou. Não se debate essa questão aí, solta, não solta, candidato, não é? Isso é outro assunto. Tá? Eu estou falando do processo viciado. E a prova está aí. A relação entre o Moro e o procurador que estava acusando o Lula. Deles combinando como iam levar o processo até a condenação. Cara, isso é absurdo. Pode ser normal para você na sua cabecinha pequena aqui no Brasil, mas em qualquer outra parte do mundo, no processo judicial legítimo, esse processo estava arquivado, por invalidez. Ele está totalmente contaminado, galera. Para quem gosta de direito, quem gosta desse tema, sabe o que eu estou falando. Não é questão de defender o Lula, é questão de preservar até eu, num caso desse, ou até você, como eu te coloquei no exemplo. E aí, o que você acha? É certo? É justo, não é? Se fosse você nesse caso aí. Entendeu o que eu estou falando? Se a gente achar direito contra o Lula, a gente vai estar dando liberdade para os caras fazerem contra a gente também um dia. E aí você vai achar que não era certo. Isso aí não está certo. Esse processo... mas você achou certo quando foi contra o Lula porque você não gostava dele. E aí contra você tem certeza que está errado. Tem que ser, no mínimo, para defender algum código ético e moral, você tem que ser pelo menos imparcial nisso. Você tem que ser coerente. Entende? Você tem que ser real, verdadeiro nisso aí. Valeu.